convidados, autoridades presentes, senhoras e senhores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao advogado Mauro Roberto Gomes de Matos, vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Público, conselheiro efetivo da Sociedade Latino-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social e membro do International Fiscal Association. Solicito ao cerimonial conduzir o homenageado ao lugar que é reservado a ele nessa mesa de honra. Convido ainda para compor essa mesa, junto com o nosso homenageado, a desembargadora federal Salete Macalós. Convido também o desembargador Marcos Faver. Convido igualmente para compor essa mesa o ilustre presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jorge Felipe. Avô do líder do meu partido. Convido também para fazer parte dessa mesa, nobre e querido e dileto amigo, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Thierry Montebello. Estamos aguardando para compor a mesa também o grão-comendador Roberto Dória Gomes de Matos, que já avisou que teve um pequeno atraso, está chegando. Assim que chegar, o cerimonial conduza, por favor, a mesa de honra. Convido agora a todos a ficarem em posição de respeito para a execução do hino nacional.
Sumiu. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso homenageado, para que as coisas não fiquem... A gente preparou um roteiro. É com muita honra e alegria que estamos hoje reunidos nesse plenário para homenagear o grande jurista Dr. Mauro Roberto Gomes de Matos. Advogado com brilhante atuação na área do direito tributário, administrativo, previdenciário, trabalhista, civil, responsabilidade civil, destacando-se por ser, hoje, o que detém a maior conhecimento jurídico sobre a ótica da improbidade administrativa, proferindo palestras em todo o país sobre esse tema. Notório especialista na recuperação de créditos tributários, redução de carga fiscal e alongamento dos prazos para pagamentos de tributo. Desempenha atualmente a vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Público e é conselheiro efetivo da Sociedade Latino-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Membro do International Fiscal Association e integrante da Comissão de Especialistas do Senado Federal. Autor de vários livros jurídicos, destaca os seguintes títulos: Inquérito Civil e Ação Pública de Improbidade Administrativa, Compêndio de Direito Administrativo, Licitações e seus Princípios da Jurisprudência, o Contrato Administrativo. Eu tenho muita honra de estar homenageando nessa noite o Dr. Mauro Gomes de Matos, que conheci já há muito tempo, mas que tive uma convivência mais curta, mais próxima, há pouco tempo, né, doutor Mauro? Já conheci o Maurício, irmão, desde a época, desde Angra, desde alguns amigos comuns, de frequência de Angra, mas o doutor Mauro, estreitei uma relação com ele há pouco tempo, coisa de 2 anos, 1 ano e pouco, e aprendi a conhecer e a respeitar o saber jurídico do doutor Mauro Gomes de Matos. Não só eu, como minha família, meu filho está aqui presente nessa homenagem também, e eu tenho muito orgulho e muita honra de estar dando a ele essa homenagem, que é a maior honraria que essa casa tem a oferecer a qualquer pessoa. Hoje, ele estará recebendo, durante essa solenidade, a medalha Tiradentes, que é a maior comenda que se dá nessa casa. Muito obrigado, a presença de todos, mais uma vez, e vamos ouvir os convidados aqui, alguns convidados, fazerem uso da palavra. Eu gostaria de pedir a todos que vão fazer uso da palavra, a gente sabe que está no meio do jurídico, meio que as pessoas têm o dom da palavra e que usam a palavra por um tempo maior. Eu gostaria de limitar essa fala em 3 minutos para que a gente possa conduzir com todas as pessoas ao mesmo tempo. Eu pediria que todos se pronunciassem no limite 3 minutos, aproximado de 3 minutos. Não vou contabilizar nada não, só pediria isso. E a primeira pessoa que eu convidaria a fazer o uso da palavra é o meu amigo Thierry Montebello. Presidente Milton Rangel, querido amigo de longa data, sempre gentil, cordial, cavalheiro com seus convidados, com seus amigos. Essa mesa extraordinariamente composta pela nossa querida desembargadora Salete Macalós, nosso presidente permanente Marcos Fávia,
o nosso comendador, o grande comendador, do clã da família Gomes de Matos, o querido amigo presidente Jorge Felipe, da Câmara dos Vereadores, e o homenageado, destacado. O problema, presidente, é que 3 minutos não dá sequer para fazer referência bibliográfica a Mauro Gomes de Matos. Eu tive a honra de conhecer o Mauro Gomes de Matos. A sensação de amizade é talvez de 40 anos. A sensação de amizade é da adolescência, da infância. Porque a maturidade jurídica, a maturidade intelectual dele, eu não alcançarei jamais. Mas tive a honra de conhecê-lo no meu gabinete, apresentado por um notável brasileiro, constitucionalista extraordinário, Ives Gandra, que dele é fraterno amigo, e me apresentaram a Mauro Gomes de Matos, assim, conhece o doutor Mauro Gomes de Matos? Lógico, pela própria formação, neto de advogado, filho de advogado, pai de advogado, irmão de advogado, então a família toda de advogados, até pela formação, eu tinha que conhecer algumas biografias, alguns juristas, alguns homens notáveis dessa área. E eu digo, olha, eu conheço de nome o seu pai, que tem algumas obras publicadas. Aí ele falou assim, não, sou eu. Àquela ocasião, já tinha 13 obras publicadas, obras consagradas. Além das obras, porque o seu talento intelectual, seu talento, sua formação, sua capacidade jurídica, tem uma família encantadora. Pela sua mulher, Daniela, seus filhos, seus pais. E é um homem que a gente tem apreço pelo respeito que ele dá à advocacia. Ele se dá o respeito da advocacia, respeita a judicatura, respeita o Ministério Público, mas não deixa de ter a sua marca de advogado. À frente de tudo está o seu constituinte. À frente de tudo está aquele que lhe outorgou o mandato. O Mauro é dessas figuras que a gente respeita, admira, tem uma afeição pessoal, uma afeição familiar, e uma admiração enorme pela sua capacidade de produzir textos, de construir novidades, construir pensamentos jurídicos novos, ou seja, criar pensamentos jurídicos, às vezes, não explorado ainda, numa área do direito público, uma área pouco explorada por todos. Então, meu caro amigo Gomes de Matos, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, ao lhe homenagear, ao lhe laurear agraciar com essa medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria do Poder Legislativo Estadual, ela está reconhecendo por seu povo, pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, aquilo que lhe é devido de longa data. E o vaticínio, o talento, o descortino do deputado Milton Rangel materializa isso nessa data. Então, Mauro, a você o meu apreço muito especial, o meu carinho muito fraterno, minha admiração permanente, a minha gratidão por ser merecedor da distinção da sua amizade, da sua família. Então, meu abraço, parabéns, muita paz, e mais sucesso ainda, e mais obras publicadas. Parabéns, obrigado. Queria chamar a fazer o uso da palavra o ilustre presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, senhor Jorge Felipe. Boa noite a todos. Ao saudar o excelentíssimo senhor deputado Milton Rangel, eu estendo a saudação a todos os deputados que integram essa legislatura e também felicitando a Vossa Excelência pela iniciativa em prestar essa justa homenagem ao Dr. Mauro Roberto Gomes de Matos. Ao saudar os desembargadores, a desembargadora federal Salete Macalós e desembargador Marcos Faver, e ao presidente do Tribunal de Contas, Thierry Montebello, estendo a saudação a todas as autoridades presentes a esse encontro. Ao saudar o grande comentador Roberto Dória Gomes de Matos, estendo aos familiares do nosso homenageado, aos seus convidados e amigos aqui presentes. Sou um homem disciplinado, presidente. Ficarei dentro dos 3 minutos que Vossa Excelência estabeleceu. Mas é preciso que se diga que, desde priscas eras, os povos civilizados têm o costume de, em solenidades como esta, prestar as justas homenagens a todos aqueles que, nas mais diversas atividades humanas, tenham dado exemplo aos seus contemporâneos. E exemplo aos contemporâneos é a história de vida
do Dr. Mauro Roberto Gomes de Matos. O Rio de Janeiro, certamente, merece sempre destaque no contexto dos estados desta federação, notadamente pela qualidade dos seus advogados, pela qualidade dos seus juristas, e dentre esses, naturalmente, merecerá sempre destaque, por sua história, o doutor Mauro Roberto Gomes de Matos. Estamos hoje aqui no Palácio Tiradentes, outrora a prisão velha do Império, onde o Mártir da Independência, nos porões desta casa, ficou preso durante 3 anos. Os exemplos dignificantes que ele deu servem de escola a muitos, em defesa da nacionalidade, das suas convicções ideológicas, na defesa do primado, do bom, do justo, do honesto. E todos esses exemplos, todas essas características, todas essas virtudes, nós encontramos no nosso homenageado. Há uma lei nesse país que proíbe que se preste homenagens a pessoas ainda em vida, nominando próprios municipais, estaduais ou federais. A única exceção foi o Nelson Piquet, lá no autódromo. Mas, ainda bem, de que os parlamentos criaram comendas que representam a maior comenda do Estado, como é a medalha Tiradentes, na Câmara Municipal é a medalha do Mérito Pederneisto, para prestar exemplos a todos os contemporâneos. Quando nós homenageamos uma pessoa que, por sua história e sua trajetória, mereça ser enaltecido, nós estamos dando exemplo aos pósteros. Estamos dando exemplo dignificante de que como deve ser a conduta de um profissional. Eu sempre cito, em homenagem e reconhecimento, uma canção de Nelson do Cavaquinho. Eu vou declamá-la. Ela diz assim, doutor Mauro: sei que amanhã, quando eu morrer, os amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas sei que quando o tempo passar, ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho e a mão amiga, para iluminar meus ais. Porque quando eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Hoje, o doutor Mauro Roberto Gomes de Matos recebe as flores do coração de cada um de nós em reconhecimento por tudo que tem feito pela advocacia e pelo direito. Parabéns, doutor. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria, doutor Mauro, de registrar a presença da doutora Cláudia Valéria Melo, juíza federal, da doutora Adriana de Luca Alvarenga, procuradora federal, da doutora Daniela Matos, esposa do homenageado, doutor Paulo Matos e Mauro Matos, filhos do homenageado. Ainda não são doutores, não, é porque botam um doutor aqui, mas em breve. Ana Paula Júdice, prima do homenageado. Senhor Maurício Gomes de Matos, irmão. Marco Antônio Scovino, secretário-geral do Controle Externo do Tribunal de Contas do Rio. Walter de Agostini, desembargador do Tribunal de Justiça. Augusto Alves Moreira Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça. Renato Torres, delegado de polícia. E queria registrar também, que cordialmente mandou uma carta aqui, registrando a impossibilidade de presença, o senhor Carlos Eugênio
Lopes, diretor jurídico da CBF. A presença também da senhora Marilene Matos, mãe do homenageado. Eu gostaria, em seguida, de passar a palavra para o desembargador Marcos Faver. Senhor deputado que preside esta sessão, prezado amigo Thier Montebello, minha querida colega de turma do curso de mestrado, desembargadora Salete Macalós, Maurício, Mauro, familiares do homenageado. Quero trazer uma palavra dos petropolitanos aqui presentes, não só dos permanentes, como daqueles que estão ligados à cidade imperial por outros detalhes e por sentimentos de brasilidade. E lhe contar uma pequena história rapidamente nesse tempo que me é reservado. Alguns anos atrás, ainda lecionando na Faculdade de Direito de Petrópolis, passou no Brasil o cometa Harley. E na Faculdade de Engenharia de Petrópolis, na cobertura da faculdade, havia um grande telescópio. E os professores e alunos saímos na noite fria e chuvosa de Petrópolis e nos postamos no telhado da Faculdade de Engenharia para ver o cometa Harley passar. E por que isso? Porque todos nós tínhamos uma ideia de que o cometa era talvez a maior e a mais bela das estrelas. Deixava um rastro luminoso por onde passava. E aquilo iria marcar a nossa vida em dizer: eu vi o cometa Harley passar, e deixar o rastro que ele nos céus lançava. Mas foi uma frustração, porque o tempo nebuloso e as nuvens impediram o cometa de ser visto. E aí eu pensei e imaginei que, na verdade, não é o cometa o mais importante dos astros. Muito ao contrário, o importante de todos os astros são as estrelas. Desde a antiguidade, a estrela fez o caminho dos reis magos. A estrela é que ilumina a nossa trajetória na vida. O sol, que é, na verdade, uma estrela de quinta grandeza. E na vida nós temos, assim, pessoas como cometas e pessoas como estrelas. Pessoas cometas são aquelas que passam pela nossa vida e não deixam nada. Não deixam sequer um rastro luminoso durante o período que conosco conviveu. Os cometas, no máximo, deixam a data pela qual eles passavam e nada mais. As estrelas não. As estrelas marcam a nossa vida. Quando você tem um amigo estrela, ele está acompanhando e iluminando a sua trajetória por todo o curso da nossa existência. E aqui estamos nós reunidos para homenagear um cidadão estrela. E eu falo isso com a maior tranquilidade, porque Mauro, quando presidia o Colégio de Presidentes de Tribunais do Brasil, que reunia todos os presidentes de tribunais do Brasil, foi, por mais de uma vez, indicado por nós para abrilhantar com o brilho da estrela os encontros e as palestras dos tribunais de justiça do Brasil. Ele levava o brilho da sua inteligência, o fulgor da sua determinação, da sua independência, o caráter daqueles que têm gravado na mente a trajetória de um brilho inexcedível. Somente o homem estrela é capaz desse fulgor e dessa honraria. Receba, pois, meu querido amigo Mauro,
seus familiares, Maurício, sua mulher e seus filhos aqui presentes e vejam que vocês estão diante de um homem que brilha, que tem luz própria, que faz com que os seus amigos se sintam orgulhosos de estar aqui presente. Para essa estrela, o meu abraço, o meu afeto, a minha admiração. Queria registrar a presença do juiz federal, Dr. Teófilo Miguel. E quebrando um pouco o protocolo, a pedido da própria, chamo a fazer uso da tribuna e uso da palavra a desembargadora federal Salete Macalós. Senhor presidente, fora do contexto, eu disse para o doutor Mauro, não me inclua entre os componentes da mesa que eu usarei a tribuna. Senhor presidente, Milton Rangel, queridos companheiros de longa jornada, o Marcos Fávero já denunciou a nossa idade aí, né? Mauro, seu pai, presidente da casa, todos os presentes. Esse espaço histórico inspira exatamente isso aqui. Eu sempre, quando tive oportunidade de falar nessa casa, quis falar da tribuna. Talvez hoje seja a última vez que eu ocupe essa tribuna, mas não podemos perder. Eu venho exatamente nessa tribuna para dizer o que Eloneida Studart, uma grande deputada, que honrou essa casa demais, quando recebeu a medalha Pedro Ernesto, entre os seus intervalos de mandato legislativo, ela chegou aqui nesse espaço, mais baixa do que eu, e disse o seguinte: quando me determinaram a medalha Pedro Ernesto, isso entre aspas, eu não vou lá receber essa medalha, não. Eu vi botarem essa medalha no peito de tantos canalhas que eu não vou receber. Mas acabou esse pensamento, me veio um outro, mas eu também vi colocarem essa medalha no peito de tantos homens e mulheres de bem. E é por esses que eu venho aqui receber a medalha Tiradentes. Então, hoje, mais uma vez, nesta casa, em homenagem a todas as feministas que estão ali na escada, onde Eloneida foi uma das precursoras, estou lembrando isso porque ela faz um rol, ela faz a homenagem que estamos aqui prestando, é um homem de bem, basta essa expressão, é um homem de bem que recebe essa homenagem. Quando eu recebi a medalha Pedro Ernesto, também discursando aqui dessa tribuna, eu comecei a minha fala invocando Cora Carolina num poema que diz o seguinte: escalei a montanha da minha vida, arrancando pedras e plantando flores. Eu vou usar essa imagem para falar de um outro Mauro, porque os livros, o grande profissional, já todo mundo falou. Vamos falar de um Mauro que, pela sua juventude e seu sucesso, parece que a vida lhe foi fácil. Parece que a vida lhe foi fácil. É a tendência que todos nós temos de imaginar que algum jovem, quando tem o sucesso, ele teve facilidades. Facilidades, a montanha não era tão íngreme, as pedras não eram tão pesadas, ou quiçá, o caminho um pouco aplainado por família ou qualquer outra influência. Conhecemos algumas trajetórias desse matiz. Mas Dr. Mauro deu duro na expressão mais popular. Ele não teve uma montanha simples. Ele não teve pedras leves. Ele também arrancou pedras e plantou flores. Que flores? Não são só os filhos, não é só a mulher. Foi uma advocacia onde o mais significativo é a advocacia pro bono. Dr. Mauro é um advogado de sucesso, mas nunca recusou um cliente que não pudesse pagar. Pro bono é essa expressão para quem não sabe. Dr. Mauro me disse uma vez algo extremamente emocionante e significativo. Se alguém me conta seu caso, me conta sua história, me comove, e dentro do direito tem repercussão,
Eu vou até o fim, eu vou até onde é possível para ver se esse direito se dá. E aí a única palavra, a única frase que descreve esse entusiasmo, essa forma de ser de um advogado, está numa lei publicada aos 11 dias das calendas de dezembro do 3º consulado do imperador Justiniano Perpetuamente Augusto. Isso significa 23 de novembro de 533 da nossa era. Aonde começa no artigo 1º definindo: justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu. Essas são as flores que o Dr. Mauro plantou na escalada da sua vida até agora, na metade da montanha, imagino, pela sua juventude. São as flores mais bonitas desse jardim. Estou falando de um lado profissional. Por óbvio, o seu jardim ali familiar é esplendoroso. Mas o que me interessa aqui, na frase mais antiga, da lei mais antiga que eu uso diariamente, é a firme e constante vontade. Firme e constante vontade é uma característica profissional de temperamento desse homem de bem, que ao advogar, há uma semana há pouco, dizia de uma tribuna, onde falou 1 hora, doutor Milton, ele falou 1 hora, né? Não foram 3 minutos, mas ele disse: eu peço desculpas, porque há um tempo atrás eu não me convenci, mas a partir do momento em que agora eu estudei esse caso, e vejo o erro que me cometi há tempos atrás, estava ali a firme e constante vontade de dar a cada um que é seu. É um profissional que não recusa clientes que não pode pagar, faz advocacia para esses clientes da mesma forma que os clientes que podem lhe pagar, e mais, o dado que é extremamente significativo, que infelizmente não dá para colocar nos seus livros, porque só no dia que escrever, quem sabe, a autobiografia, que é esse sentimento de, quando convencido pela causa do cliente, ele tem a firme e constante vontade de dar a cada um que é seu. Como conversávamos outro dia, esse juízo de valor, o primeiro juízo de valor, quem faz é o advogado. Não é o juiz que vai fazer o juízo de valor apenas lá no final da história. Outro erro que cometemos: toda vez que falamos justiça, achamos que esse é um assunto de juiz, como se não fosse o assunto principalmente do advogado, que é o que recebe a pessoa, recebe o cidadão, ouve a primeira história e vai decidir, à luz do conhecimento e da sua motivação, aonde essa causa vai parar, até onde ela vai. Então, justiça, definida aqui no Código de Justiniano, é algo de cada um de nós. Não precisa ser advogado, não precisa ser juiz. Basta que tenha a firme e constante vontade de dar a cada um que é seu. Dar a cada um que é seu, está dito aqui, é um dos preceitos do direito. É um dos preceitos do direito, que são 3. Viver honestamente, não ofender a outrem e dar a cada um que é seu. Então, se entrarmos nessa linha filosófica, né, de viver honestamente, não sabemos nada que diga respeito à sua profissão. Esses anos todos que nós nos conhecemos exatamente em posições como magistrado e como advogado, isso passa de 2 décadas, não há uma referência a que não tenha agido conforme o Código de Ética e na palavra que está posta aqui, honestamente. E que ofendesse alguém, nunca soube também, doutor Mauro. Mas quero dizer-nos que do seu jardim, as flores que Vossa Excelência, esse Vossa Excelência é um cacuete de fala de tribunal, porque os advogados também têm o mesmo tratamento dos juízes, então de vez em quando escapa. Doutor Mauro, a sua juventude faz com que sua montanha ainda tenha muito para ser palmilhada, trilhada. Sei que não vai ser fácil, mas quero dizer para os jovens que estão aqui que escrever essa alentada obra que foi mencionada, peças que são colocadas no processo que são de extrema qualidade do ponto de vista jurídico, de literatura, de português, isso demanda um tempo e uma dedicação e uma motivação que a maioria das pessoas não tem.
Por isso, essa estrela brilha mais do que todas as outras nessa galáxia, porque tem uma dedicação. Tem isso que gostaria que escrevesse agora com pedrinhas brancas nesse jardim cheio de girassóis, a flor da amizade. Firme e constante vontade de agir da maneira como Vossa Excelência faz, sendo um homem de bem. Eu me sinto extremamente homenageada em estar aqui e poder participar dessa festa. Receba-me um abraço carinhoso, todos os integrantes da mesa. Obrigada. Eu queria aproveitar a quebra do protocolo para dizer para a desembargadora federal Salete, ela sabe disso, é claro, mas só para registrar, que hoje é o dia 25/11, é o dia de luta contra a violência com a mulher. Hoje, por isso essa manifestação aqui na porta, por isso falamos aqui no plenário sobre isso. Já que o assunto foi a causa da mulher, deixa registrado aqui. Eu queria pedir, para fazer o uso da palavra, o grande comendador Roberto Dória Gomes de Matos. Eu tenho problema para ficar em pé. Isso, tá bom. Meus amigos, vocês sabem, eu sou pai. Aqui como tremo até. Eu sou pai. E pai, para falar de um filho, é muito difícil. Mas o Mauro é muito fácil. Mauro foi de nota 10, desde criancinha. Nunca brigou, nunca faltou aula. Nunca foi dos primeiros da classe, mas sempre foi bem. E eu quero agradecer muito a uma moça que está aqui, que eu estou casado há 55 anos, que está ali. Levanta o braço, Marilene. Eu pedi o braço. Braço é essa, 55 anos, que ela me atura. E ela me deu 3 filhos lindos, espetaculares. E hoje 2 noras sensacionais e os netos maravilhosos. Então agora eu começo a falar do Mauro Roberto. Eu amo este menino. É aquele maior homem, vocês por favor acreditem, não é de pai para filho não. É o maior homem que eu conheço na minha vida, com honestidade, com honradez, como profissional, como livros que fez. Não estou desfazendo de ninguém. Eu conheço. Deve ter muitos iguais a ele, mas que eu conheça, não. Mauro, você é a maior honra que eu posso ter. Eu fico até emocionado, porque a maior honra que eu posso ter na minha vida é ter você como filho. Você como filho é um prêmio de Deus. Deus me deu esse prêmio, gente. Não pode existir coisa igual. Não pode. Creiam. Deus me deu o maior prêmio nesta vida, que chama-se Mauro Roberto Gomes de Matos. Meu Mauro, meu filho, eu te amo. Depois que a emoção tomou conta do plenário, vamos seguir o nosso protocolo aqui e seguimos com a apresentação do coral Alerge Procanto, que interpretará as músicas Samba em Prelúdio, de Vinícius de Moraes e Baden-Powell, e Samba do Avião, de Tom Jobim. Agradecemos desde já a participação do coral, que está sob a regência de Daniele de Souza, arranjos e piano, Lúcio Zandonaide, técnica vocal de Fábio de Sá e Rafaela Fernandes, coordenação
de Marcos Gomes. As músicas são escolha do homenageado. Chorar
Queria agradecer ao coral pela brilhante participação e pelo repertório maravilhoso também escolhido pelo nosso homenageado. Agora, eu queria aproveitar essa parte, já que falamos de Tom Jobim, parafraseando Tom Jobim, dizer que nessa casa aqui do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho muito orgulho de dizer que, tal qual Tom Jobim, eu não moro no Rio de Janeiro, eu namoro o Rio de Janeiro. E tenho muita honra agora de oficializarmos a entrega da medalha Tiradentes ao advogado Mauro Roberto Gomes de Matos, referência do nosso Estado em todos os campos do direito empresarial, especialmente do direito administrativo. A homenagem é um reconhecimento desta Casa Legislativa e do povo fluminense, o povo do Estado do Rio de Janeiro, as ações meritórias do ilustre homenageado como grande expoente da advocacia. As homenagens ao nosso querido Mauro Roberto Gomes de Matos. Agora eu convido o nosso homenageado a fazer o uso da palavra, dizer para ele que ele tem o tempo que ele quiser. Excelentíssimo deputado Milton Rangel, a quem agradeço muito pela homenagem, desembargadora Salete Macalós, a quem sou dileto admirador de muitos anos, desembargador Marcos Faver, também sou dileto admirador de muitos anos, querido presidente Hermonte Belo, a quem eu sou mais do que admirador também há muitos anos, presidente Jorge Felipe, também sou admirador, grande comendador, a vida toda me honrou tê-lo, né, como genitor, como pai, como orientador. Bom,
Difícil vir a essa tribuna para falar algo após brilhantes e notáveis tribunos, né? Porque Thierry Montebello, desembargador Fávero, desembargadora Salete, grande comendador, Jorge Felipe, todos têm uma oratória peculiar, todos têm uma oratória muito fecunda. O advogado vir à tribuna depois dessas colocações tão brilhantes, fica muito difícil. Mas quero agradecer a todos, ao Escritório Gomes de Matos, quero agradecer a Daniela e dizer para a Daniela tentar segurar a emoção, né? Que a primeira música, Sem Você Eu Não Sou Ninguém, é uma grande verdade, porque a mulher não está atrás do homem, você está do meu lado e eu me sinto extremamente enaltecido, engrandecido em tê-la como companheira de vida. Meus filhos também, que Deus me honrou, né, em poder ter 2 filhos maravilhosos. Minha mãe do coração, Maurício, meu irmão maravilhoso, Ludmila, Roberta, minha irmã, minha querida Duda. Bom, família Gomes de Matos, não posso deixar também de trazer aqui, né, a minha grande emoção de estar com o Gibran a vida inteira, 30 anos, já está com o Marcos, já está com o Rodrigo Soares, querido Povina, querido Renê, Ricardo, todos vocês do Escritório Gomes de Matos que estão aqui presentes, funcionários, amigos, não digo que são clientes, né, mas amigos que estão aqui também presentes, colegas de faculdade, irmão ali também, todos vocês, né, eu quero agradecer a presença, a vinda até aqui nessa homenagem, que eu acho que realmente... Achei que dessa tribuna não ia sentir um pouco de calafrio, né? Porque esse aqui é o mistério do advogado, a nossa militância faz com que usemos sempre da tribuna. Mas é difícil segurar a emoção, é difícil segurar, né, as palavras, é difícil segurar, né, esse é um momento realmente único. Até falei, deputado, na entrevista à Alerj, que não sentia um frio da barriga, eu estava extremamente equivocado naquele momento, mesmo porque não tinha começado a solenidade, e sempre imbuído pela emoção, sentimos o frio da barriga de vir aqui. Gostaria também de lembrar uma história de como disse a minha querida amiga e mestre, doutora Salete, há 20 anos atrás. Queria prestar essa homenagem à doutora Salete. Eu começando a advocacia, ainda jovem, saindo dos bancos, né, da Faculdade Nacional de Direito, e toda sexta-feira a doutora Salete abria a agenda para atender os advogados e ensinar aos jovens, peticionar, ensinar aos jovens efetivamente a advocacia, porque não só ela era juíza federal da 7ª Vara, mas era professora como é até hoje. E eu ia lá toda sexta-feira conversar com a doutora Salete, e me lembro que anos e anos e anos se passaram, e a doutora Salete chegou e disse o seguinte: olha, você tem uma grande responsabilidade, já no TRF, já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, você tem uma grande responsabilidade. Responsabilidade é que o seu pai é um grande jurista, autor de grandes obras, como o presidente Thierry Montebello também havia pensado, né, também que o Gomes de Matos era o grande comendador. E eu disse naquela ocasião, e ratifico aqui perante a todos, de coração muito aberto, que o grande comendador é muito mais do que um jurista, porque ele, sem ter a formação acadêmica de direito, montou um escritório juntamente com meu irmão Maurício, e um jovem advogado, e me lembro que eu tinha, por estratégia comercial do grande comendador, que usar óculos. Hoje eu uso por opção, mas na época eu era obrigado a usar o óculos para parecer mais velho, porque eu tinha 22 anos, recém-formado. O que o cliente acha quando vai ser atendido por um jovem? Eles não lembram do Calamandrei. Calamandrei dizia que a juventude nunca é melancólica porque tem o futuro diante dela. Mas eu não, eu era um jovem advogado, o óculos deixa um pouco mais velho, e o comendador dizia: meu filho, você tem 10 minutos para falar com o cliente, porque senão pode entrar numa intimidade, você é muito jovem. Eu saía, atendia 10 minutos, meu pai vinha, fazíamos um contrato, e assim começamos uma profissão, sempre pautado pela ética, sempre pautado pela dignidade da profissão. O exercício da advocacia é um mistério maravilhoso. Podemos resgatar dignidade de pessoas, podemos colocar à disposição de todos
uma profícua, uma justa prestação jurisdicional que todos deveriam ter, mas sabemos que, na realidade, é difícil o acesso a advogados que estejam dispostos a ajudar aqueles que não têm condições também. Então, isso tudo eu recebi do meu pai, essa herança. Comecei junto com meu irmão, com o Gibran, né, uma trajetória no escritório há 30 anos atrás, 1986, e que eu me orgulho muito de seguir as suas lições, meu pai. Te amo muito também. Quero te agradecer por você ter colocado esses princípios éticos, ter colocado no solo da vida essa sua estrutura, essa sua formação, e que isso eu tento passar para os meus filhos, né, exatamente para seguir essa linha do bem comum, de nunca se utilizar da sua posição, quer profissional, quer social, para sobrepor ninguém, e sempre utilizá-la para o bem comum, para o próximo. E o advogado, né, como um dos tripés da justiça, tem muita importância, advogado, magistrado e Ministério Público. Então eu quero agradecer a todos, quero agradecer a generosidade do deputado Milton Rangel, que me concede essa honraria, e mais uma vez agradecer a todos. Quero que todos saibam do meu contentamento de estar aqui com vocês, de estar com os meus amigos, estar com meu querido amigo desembargador Augusto, também uma pessoa que mora muito no meu coração, tá? Todos vocês têm um espaço destinado aqui no meu coração. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por tudo, e mais uma vez agradeço à mesa pelas gentis palavras que todos ofertaram aqui sobre minha pessoa. Acho que com uma dose de exagero, mas esse exagero é sempre justificado pela amizade, pelo carinho que eu tenho por todos e muita admiração. Muito obrigado, hein? Finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidar, em nome do homenageado, em nome dessa casa, para um coquetel do saguão do presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do Palácio, onde o homenageado receberá os cumprimentos de todos. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.